Mais uma década perdida. Não aguento mais década perdida. Já passei por várias. E a fase do milagrinho realmente trouxe uma outra luz, né? Uma outra esperança, mas aqui estamos nós de novo com mais uma década perdida, né? Década perdida dos 80, a década perdida dos 90 e agora essa década perdida que vai muito provavelmente aí de 2015, 16 até 2000 e... do jeito que a coisa anda até 2025. Para não dizer que é 2030, né? A situação realmente é dramática, né? Na década de 80, a gente sofreu a grande crise da moratória, né? Que foi o momento em que vários países deram calote na sua dívida externa, inclusive o Brasil. O primeiro e principal deles foi o México, né? São países que se endividaram muito depois do choque do petróleo. Ali, lembrando que em 1974 o preço do petróleo dobrou, e depois ele quadruplicou em 74, entre 74 e 75, depois ele dobrou em 1979 e 80. Imagina hoje o petróleo que está cotado aí a, sei lá, $50, quadruplicando e indo a $200. Né? Então isso teve um efeito catastrófico para os países endividados em dólar. Desculpe, para os países dependentes de petróleo que começaram a se endividar em dólar para fazer com que a sua economia não parasse, né? Para que as economias andassem. Né? Isso foi o caso brasileiro ali na segunda metade dos 70, né? Na época do final do Milagrão, aí sim o Milagrão, e depois o segundo PND. Toda a lógica, principalmente do segundo PND, foi tomar dívidas em dólar e para deixar a economia continuar andando e especialmente para honrar importações de petróleo, né? Lembrando que o Geisel era presidente da Petrobras, né? E foi parar na presidência da República, né? Então foi um período de muito endividamento em dólar e quando veio o choque de juros do início dos 80 do Paul Volcker, o choque do petróleo teve várias consequências nefastas para a economia mundial, né? Uma delas foi a aceleração da inflação, né, de maneira muito rápida nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos passou dos 10% em dólar, né, chegou a bater quase, sei lá, 12, 13% ali nos 70, e isso criou uma preocupação enorme na economia americana. E o Paul Volcker, que foi o presidente do Banco Central no final dos 70 e início dos 80, promoveu um choque de juros monumental. Ele colocou a taxa de juros americana em 15% ao ano, e isso foi um golpe fatal nas economias que estavam endividadas em dólar, e era, obviamente, o caso do Brasil, de todos os latino-americanos, de próprio Chile, México, no mundo inteiro, na Ásia também, no sudeste da Ásia. Então, foi um golpe, né, muito duro nesses países que passaram por uma desvalorização cambial monumental, o câmbio saiu do controle, a inflação brasileira vinha relativamente alta nos 70, 20, 25, 30, 35%, até 40%, mas nunca chegando a 100%. Né? Depois, nos anos 80, quando veio esse choque, esse golpe de juros, a inflação superou os 100% no início dos 80, e aí a reação brasileira, enfim, o Brasil tentou se virar, mas ele capotou completamente ali no início dos 80, com o Delfim ainda no comando. A inflação acelerou para 100%, mais de 100%, aí foi a 200, 300, 400, 1000%, e a gente entrou praticamente num período hiperinflacionário nos 80, isso desestruturou completamente a economia brasileira em termos de finanças públicas e também privadas, né, porque a economia começou a se indexar e as pessoas perderam a referência do sistema de preços. A gente foi fazendo aqueles planos de estabilização, plano cruzado 1, 2, plano verão, plano Bresser, né? Todos esses planos que acabaram não dando conta de controlar a inflação, e assim a gente foi até 1994, quando o Plano Real finalmente conseguiu controlar a inflação. Mas a década de 80 é conhecida entre os economistas como a década perdida dos 80, por conta desse choque, dessa explosão da inflação, que decorreu do endividamento em dólar, né, do segundo PND, que foi o plano dos militares para lidar com o choque do petróleo na segunda metade da década de 70. Então esse endividamento, depois com o golpe de juros do Paul Volcker e a desvalorização sem controle da moeda brasileira, a gente não tinha reservas, não tinha nada, só tinha dívida externa, né? Provocou um processo inflacionário fora de controle no Brasil e criou essa década perdida, em que o Brasil ficou patinando, crescendo 1,5% ao ano. No plano real, finalmente o FHC conseguiu controlar a inflação, né? Às custas de uma âncora cambial muito violenta, conforme a gente já discutiu aqui em outras aulas, e isso provocou também uma estagnação econômica, né? Porque a verdade é que o Brasil também não cresceu de forma vigorosa nos anos 90, né? Teve um boom ali que foi
a entrada do Plano Real com a estabilização da inflação e uma transferência de renda para a população especialmente mais pobre por conta da estabilização de preços, né? Foi uma transferência de renda real, de poder aquisitivo real, mas isso durou muito pouquinho. Foi 94, 95, 96, aí já entrou a crise mexicana, que teve a ver com a estratégia de ancoragem cambial, que a gente já falou, eles sobrevalorizaram o peso, criaram a crise da tequila, né? Porque eles criaram um déficit externo muito grande, um pouco na linha do que iria acontecer com o Brasil nos 90 também, com a nossa sobrevalorização do real, da moeda brasileira, que resultou na crise de 1999. Mesma coisa aconteceu com a Argentina. Aliás, a Argentina, México e Brasil dos 90 é uma repetição do mesmo filme, que é aquele filme de você usar uma ancoragem cambial, que a gente já viu, que você trava a taxa de câmbio para segurar o preço dos bens transacionáveis, né, dos bens tradables, mas começa a provocar um déficit em conta corrente, porque seus preços internos, eles tendem a correr mais rápido do que seus preços externos, especialmente no início da ancoragem, porque o país vem de uma inércia de inflação, com o perdão do economês, a inflação demora para cair, especialmente dos preços de non-tradables, que a gente já viu no curso de serviços, né? Então, desculpe, isso faz com que o nosso câmbio real fique sobrevalorizado, né? E as exportações fiquem muito caras lá fora e as importações muito baratas aqui dentro. Isso provoca um déficit na balança comercial, um déficit de conta corrente e eventualmente veio uma crise cambial como o que a gente teve em 1999, janeiro de 99. Tá? Então tivemos a segunda década perdida, que vem de 93, 94 até 2002, 2003. Claro que foi uma época importante de reformas institucionais, de, vamos dizer assim, de modernização do arcabouço legal jurídico brasileiro. Houve controle da inflação, que foi uma grande conquista, né? Mas ainda assim, em termos de crescimento, foi também uma década perdida. Foi a segunda década perdida, né? Eu senti essa na pele, não vivi nos 80, que eu ainda era muito novinho, mas a dos 90 eu senti na pele e vivi. Depois a gente passou pelo milagrinho, que foi toda a história que a gente contou aqui, e depois com a implosão da economia brasileira nessa quadra de 2014, 15 e 16, a gente mergulha no que está sendo e no que provavelmente será a terceira década perdida da economia brasileira, num resultado dramático, assim, dramático para os brasileiros que nasceram nos 70, nos 80, nos 90 e até mesmo nos 2000, porque há uma falta de oportunidades na economia brasileira, na sociedade brasileira, que é dramática. Tá? A gente está falando de praticamente das últimas 4 décadas do país, 3 décadas foram perdidas. 3 décadas foram perdidas. Tá? Então, de novo estamos aqui na década perdida, e a Laura escreve muito bem aqui uma subseção aqui da década perdida, que é praticamente já a conclusão desse terceiro bloco do livro, indo já para a parte final, que é a conclusão. Né? Então, havia aquela ideia no Temer, né, do tirar a Dilma do impeachment, né, que iria resolver, e não resolveu coisa nenhuma. Algumas medidas do governo Temer de estímulo deram algum alento, alguma alegria ali, mas foi muito pouco. Né? A Laura destaca aqui a super safra, que a gente teve em 2017, cresceu 13% o setor agro, mas lembra que o setor agro não representa nem 5% do PIB brasileiro, então não adianta nada, a gente precisaria ter, se a gente, soja, por exemplo, o mercado de soja do mundo, a gente tem mais da metade, né? Se a gente dobrasse a nossa produção de soja, conquistasse o mercado inteiro mundial de soja, nada aconteceria no país, porque o setor de soja gera muito pouco emprego, e os empregos que ele gera não são setores sofisticados do ponto de vista tecnológico. Né? Então o agro, não é só no Brasil, o agro ele tem pouco impacto nas economias, especialmente as mais ricas. Claro que a agroindústria tem, mas aí é a indústria que nos falta. E os serviços sofisticados de agro, alguma coisa a gente consegue desenvolver de veterinária, de técnicas de cultivo mais avançadas, né? A Embrapa é um belo exemplo disso, mas a gente precisaria de ter um setor industrial robusto e pujante acoplado ao nosso setor agro, como é, por exemplo, o caso de Chicago. Chicago é o melhor exemplo de indústria pujante, acoplada e que surgiu, inclusive, por conta do meio oeste americano. Né? Então, a liberação do FGTS também deu algum fôlego, injetou 40, 50 bilhões de reais na economia no ano 2017. Crescemos 1% em 2017, mas ainda muito longe, né, de recuperar o nível que a gente tinha em 2014. A Laura até põe aqui, né, uma incursão do Temer, né, no País das Maravilhas. Acabou a recessão, isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer
e com as reformas vai crescer ainda mais, celebrou o Temer nas redes sociais. Nada disso, né? As reformas são importantes, elas são igual cortar cabelo, cortar unha, precisa sempre fazer reforma, né? Uma economia, ela sempre demanda reformas. Mas isso não tem nada a ver com motor de verdade de crescimento, né? Que tem a ver com renda, com emprego, com investimento produtivo, né? Nada disso andou depois da implosão do Brasil em 2015, para não dizer que o desemprego não caiu, mas a geração de vagas foi muito ruim, de vagas de baixa qualificação, de baixos salários, de baixa produtividade, né? O setor industrial brasileiro continua na lona, né? Não conseguiu sequer chegar perto daquela produção industrial que a gente tinha em 2013 e 2014. A gente opera nessa quadra após 2016 e 2017 com 25% abaixo do nível de produção industrial que a gente tinha em 2013 e 2014, né? E aí destaca a Laura aqui, ó, a pílula, aliás, a Laura escreve muito bem, né? Muito bom de ler esse livro, né? A pílula de sobriedade foi ministrada pelo Financial Times. Brasil rasteja da recessão após super safra de soja. Foi o comentário do jornal sobre os mesmos dados que o Temer comemorava, né? O crescimento de 13,4% em 2017 no setor agropecuário, que explica o resultado agregado positivo, dificilmente poderia ser atribuído a medidas tomadas pelo governo, né? E aí ela destaca uma frase aqui do Ilan, né, que depois foi o presidente do Banco Central do Temer, quando saiu o Alexandre Tombini, que era o presidente do BC da Dilma, né? Aqui fala o Ilan, né? Ela destaca uma matéria da Folha de São Paulo, 26 de agosto de 2017. Há um ano, diz o Ilan, né, o ex-presidente do Banco Central brasileiro, há um ano todos imaginavam que a economia brasileira poderia voltar a crescer a partir do aumento da confiança. A fadinha, né? Ele não diz isso. Que geraria investimentos, renda e consumo. Admitiu o presidente do Banco Central, Ilan, nessa entrevista. Esta ordem está um pouco diferente, percebeu o Goldfein, né? Para bater no investimento, a confiança tem que passar o obstáculo da capacidade ociosa, que é muito grande. Evidente, se os empresários estão com as fábricas vazias, com as lojas vazias, com os shoppings vazios, eles não vão investir. Eles até podem se sentir mais confiantes, mas isso por si só não é suficiente, né? Completou o presidente do Banco Central em diagnóstico plenamente compatível com a visão da crise apresentada neste livro e neste curso, né? E aí a gente foi patinando, né? Tivemos um crescimento do consumo 1,4% entre abril e junho por conta do saque das contas inativas do FGTS, que foi uma injeção de demanda importante. Mas tivemos um crescimento de 0,2% do PIB no segundo trimestre de 2017, muito ruim, né? O crescimento do terceiro trimestre foi de apenas 0,1%, mas pelo menos teve um pequeno aumento ali de investimentos de 1,6% ao ano, né? A revisão dos números do PIB em dezembro de 2017 indicou que a recessão de 2015 não foi a mais profunda, mas ainda assim, nessa crise a gente teve uma queda de 8,5% do PIB, né? Então, e essa recessão, essa crise foi a mais longa de todas as recessões, né? A gente tem demorado muito, né? A gente não consegue se recuperar em 2018, 2019, 2020, né? Para você ter uma ideia aqui, a Laura destaca que a crise, né? Esse CODACI, que é o Comitê de Datação de Ciclos, acho que da FGV, ele destaca aqui que a crise de 2015-16 teve início no segundo trimestre de 2014, durou 11 trimestres, ficando empatada com a recessão de 89 e 92, na mais longa da história. O problema é que, avançando, a gente já tem os dados até 18 e 19, continua muito lenta essa recuperação. A gente ainda está 5% abaixo do nível do PIB de 2014, passados 19 trimestres, tá? Que é um resultado realmente dramático, né? Os dados também mostram que nessa recuperação, que é a mais lenta da história, 75% dos empregos criados em 2017 foram informais, sem carteira assinada ou por conta própria, que o restante foi gerado no setor público, né? Então, a situação realmente dramática, né? Diante de uma economia que ainda patina, portanto, a pergunta é se o que teremos pela frente é uma década de relativa estagnação do PIB, como nos anos 80 e 90, ou se teremos uma expansão de renda média e geração de empregos formais como nos anos 2000, a resposta é óbvia, né? Teremos sim mais uma década perdida, já estamos vivendo nessa nova década perdida, né? Vale a pena aqui concluir, lendo a Laura, porque isso daqui é a conclusão desse grande bloco do livro, né, e do curso, que é o terceiro grande bloco, que é
o passo atrás, né? Acho que é muito legal essa ideia da valsa, né? Do passo adiante, o passo ao lado e o passo atrás, né? Aqui é a ideia da panaceia fiscal, que eu já vou comentar, mas eu queria só ler aqui a conclusão dela, né? Então, como a gente viu no capítulo 1, o principal motor do crescimento nos anos 2000 tinha sido o aumento de demanda por produtos que exportamos, em grande parte do resultado excepcional da economia chinesa, que trouxe divisas, apreciou o câmbio, nos ajudou também a fazer expansão do crédito e aumento dos salários, né? Embora o cenário externo desfavorável que se seguiu aquele período também tenha chegado até o fim de 2016, não parecia haver dinamismo suficiente na economia mundial para que voltasse esse ciclo benigno, né, benéfico de commodities, né? Durante o período do milagrinho, o crescimento maior da economia e o boom das commodities abriram espaço no orçamento para a forte expansão dos investimentos do governo, como ficou claro desde 2015, essa é a rubrica que mais sofre cortes, né? Então, desde que a economia implodiu, o governo corta gastos, especialmente investimento público, investimento em infraestrutura, que seria aquele gasto público que teria capacidade de recolocar a economia nos trilhos, né? Ou seja, sem uma revisão da PEC do teto dos gastos, é seguro afirmar que os investimentos públicos em infraestrutura não atuarão como motor de crescimento na próxima década e a progressiva extinção dos mecanismos de financiamento de longo prazo a juros subsidiados também deve dificultar que o setor privado assuma esse papel. Para evitar outra década perdida, não basta parar de cavar o fundo do poço, é preciso parar de destruir as cordas que nos permitiriam sair deles, né? Então a gente viu uma espécie de trauma que, vamos dizer assim, se instalou na economia depois da grande crise de 2014, 15, 16, de que o setor público não pode fazer nada. Isso é dramático, porque a gente está vivendo um trauma. Então, em vez da gente revisitar o passado e aprender com os erros e acertos, e fazer uma análise crítica e pragmática, como aliás a Laura faz aqui, e acho que esse é o grande mérito do Valsa Brasileira, a gente age de maneira, digo, especialmente o governo, né? Tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro, age de maneira traumática e não pragmática, né? Agora é proibido o setor público fazer qualquer coisa. É proibido usar o BNDES, é proibido usar a Caixa, é proibido usar o Banco do Brasil, é proibido fazer investimento em infraestrutura. Então, é um oposto traumático, né, que não vai nos levar a lugar nenhum, né? E provavelmente resultará nessa terceira década perdida. Isso que a gente precisa ter muito claro. Se a gente não encarar de frente esse trauma, né, dos erros e acertos, principalmente dos erros que a gente teve no final ali do segundo milagrinho, a gente não vai ser capaz de dar o passo à frente de novo, né? Que é o que o Brasil precisa. A gente precisa superar esse trauma e voltar a crescer, porque a condição dos brasileiros é dramática de desigualdade, de informalidade, de falta de renda, falta de oportunidade de emprego, de dificuldades em educação e saúde. A situação nossa é realmente dramática, né? Então, toda essa lógica desse terceiro bloco do curso e do livro é que a panaceia fiscal é um grande passo atrás, né? É um grande passo atrás, porque houve essa leitura ingênua de que basta a gente corrigir as contas públicas, acertar os gastos públicos, fazer um ajuste fiscal, que tudo se resolverá por gravidade no país, como se o ajuste fiscal fosse mágico, né? É uma medida mágica que você controla os gastos públicos, você faz reforma da Previdência, faz reforma trabalhista e pronto. Aí a economia volta a crescer, é como se o setor privado brotasse, né, de maneira pujante, né, porque o setor público saiu de cena e vai dar espaço para o setor privado voltar. O setor privado não vai voltar, e está com medo, está medroso, tem capacidade ociosa grande, tem alavancagem. As pessoas não estão consumindo, elas não estão voltando a consumir como no passado. Os empresários não estão investindo, né? Basta olhar os dados de investimento que a gente mostrou aqui no curso, a gente mostra no livro, né? Há uma paradeira geral de investimentos por conta de dívida, por conta de capacidade ociosa. Então, se não houver o auxílio do setor público em combinação, não é? Esse é o problema, né? Não há um conflito entre setor público e privado. Pelo contrário, o que há é uma complementaridade. Quando a gente olha os países de sucesso, especialmente a Ásia, a China e até mesmo a Alemanha, Estados Unidos, França, todo mundo que você olhar, os de sucesso têm uma ação complementar entre Estado e mercado. O Estado ajuda a iniciativa privada cresce, se fortalece e ajuda o Estado, paga mais imposto, gera mais emprego e a gente cria um ciclo virtuoso, né? Então, no Brasil a gente tem instalado essa visão, vamos dizer assim, dicotômica, né? Que inclusive vem de uma visão extremamente polarizada, né? Não só do governo, da política econômica, mas da própria sociedade, né? Que a gente precisa romper. Se a gente não conseguir romper isso, a situação realmente ficará ainda mais dramática, né? A gente vai
entrar nessa nova década perdida, a gente vai acabar completando a década perdida, e não vamos conseguir sair desse buraco, né? Isso que a Laura coloca de maneira muito clara e muito feliz, né? Que a gente está cortando as cordas do que poderia nos ajudar a sair desse poço, né? Se a gente pegar um BNDES, a potência de um BNDES, podemos discutir, a gente discute no curso se o BNDES foi mal usado, bem usado, se teve excesso, se não teve, na Caixa do Banco do Brasil, mas a gente não pode destruir as ferramentas, né? A gente está, vamos dizer que a gente, vamos falar, tudo bem, houve exageros, as ferramentas não foram bem utilizadas, mas a gente não vai destruir a ferramenta, porque se a gente destruir, que é o que o governo está fazendo, a gente não vai poder mais usar, né? Poucos países no mundo têm o privilégio de ter um banco como o BNDES, né? Que, se for bem utilizado, bem administrado, é uma ferramenta pública fundamental para ajudar o país a crescer, para ajudar as empresas, né? Os próprios bancos públicos, a própria Petrobras, né? Então a gente tem muita virtude aí que a gente precisa usar, claro, com inteligência, com pragmatismo, não é estatizar tudo, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente tem que ser realmente pragmático, né? Pragmático nessa utilização das ferramentas e na imaginação de soluções para a nossa situação que de fato dramática, né? Então, assim a gente conclui esse terceiro bloco do curso, né? Que é o terceiro bloco do livro de Passo Atrás, com essa ideia de panaceia fiscal, e quanto mais o tempo passa, mais claro fica que o ajuste fiscal por si só não resolve nada, né? A gente já está aí praticamente completando 4 anos com uma tentativa de ajuste fiscal, só que a economia afunda e o governo arrecada ainda menos, e o déficit fiscal aumenta até, né? O déficit fiscal aumenta, e aí a tentativa de fazer ajuste fiscal piora, na verdade, né? Porque com queda de atividade econômica cai a arrecadação e o déficit primário aumenta. Então a gente já está completando 4, 5 anos de grandes déficits primários fiscais, o 2015, o 16, o 17, o 18, o 19, e provavelmente a gente vai para o 2020 e a gente vai completar aí 6, 7, 8 anos de déficits primários, né? Algo que a gente não viu na era Lula nem na era Dilma, porque a economia estava muito aquecida, estava robusta e estava, portanto, com arrecadação pujante, formalização do mercado de trabalho, com arrecadação de INSS e assim por diante. E agora o governo meio que fica enxugando gelo, né? Porque ele tenta cortar, mas a economia não anda, afunda, patina, aí não arrecada, o governo fica em déficit, né? Então a gente continua meio que andando de lado e enxugando o gelo, né? Então nós vamos caminhar agora para o quarto e último bloco do livro do curso, que é Acertando os Passos, né? Em que a Laura vai elencar medidas que a gente vai discutir agora em detalhes sobre o que poderia ser feito, né, para tentar tirar o Brasil desse buraco em que a gente se meteu, tá bom? Obrigado.